bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo da costura de um top que vocês escolheram em enquete lá no meu Instagram. Vou deixar aqui a imagem de inspiração para esse modelo. Inclusive me siga por lá que é para você ficar por dentro de tudo e também participar das enquetes. O tecido que eu escolhi para fazer essa peça foi o veludo cotelê, ele é um veludo um pouquinho mais fino e ele é lá da Casa Boa Vista Tecidos, vou deixar o link da loja aqui embaixo na descrição para vocês. E eu quero fazer também uma parte de baixo para esse top, tá? Que vai ser conjunto para esse top, mas vocês podem também fazer qualquer outra peça que eu já trabalhei aqui no canal como parte de baixo. O molde desse top já está disponível lá na minha loja de moldes, então vou deixar o link aqui embaixo também para vocês. Na verdade, dois links, tá? O link para quem quiser adquirir a grade completa desse modelo do PP ao GG. E vou deixar também um outro link que é para quem quer adquirir apenas um tamanho desse molde. Também tem essa opção lá na loja. E sobre o tutorial da modelagem desse top, eu vou disponibilizar ele para vocês dentro da área de membros. Então, para quem não sabe, eu tenho essa área de membros que é focada na parte de modelagem e muitos dos vídeos de costura que eu libero aqui no YouTube na parte gratuita, eu vou começar a incluir também lá dentro da área de membros, tá? E aí vai estar disponível somente para quem é membros do canal. Essa área de membros, ela funciona como um clube de assinaturas, então você faz o pagamento dela mensalmente, como se fosse uma Netflix. Ela tem um valor mensal de R$14,99 e ela é focada realmente para quem quer trabalhar como modelista CLT, freelancer ou para quem gosta de modelar apenas por hobby. Então é só você entrar aqui na minha página inicial do YouTube, vai ter um botãozinho Seja Membro e é só clicar lá para você se tornar membro, com um valor mensal de apenas R$14,99, então vale super a pena. E em breve vai estar disponível para vocês, então, o passo a passo dessa modelagem no formato de modelagem manual. Então é isso, espero muito que gostem do vídeo e agora bora lá conferir o passo a passo. Vou começar então o processo de confecção do top corset. E nesse caso eu quero mostrar aqui as partezinhas da modelagem que já está disponível à venda lá na minha loja de moldes. O link vocês encontram aqui embaixo na descrição desse vídeo. E aqui, gente, essas partezinhas elas são bem simples, porque todas essas partezinhas do corpinho superior, no tamanho PP e P, você nem precisa montar os moldes. E algumas partezinhas do M também não serão precisos, porque já sai em tamanho ali na A4. O molde sai dessa forma, a maioria cabe perfeitamente aqui na folha de A4, aí é só você recortar realmente. Como são partezinhas pequenininhas por conta de ser um modelo bem justo no corpo, então ele sai dessa forma. A manga já é um modelo bem maiorzão, ó, daí a gente precisa juntar as partes, né, como sai em tamanho real na folha 4 e na folha 3, a gente precisa montar realmente as partezinhas para ter a manga completa. Mas é uma peça bem fácil daí para vocês adquirirem, né, o molde para desenvolver aí na casa de vocês, tá? Imprimindo na impressora comum no formato de folha 4. Lembrando que os moldes da minha loja você recebe em 3 formatos de impressão: formato A4 PDF, A3 PDF e plotter PDF. A4 e A3, geralmente, dependendo do modelo, vocês precisam montar as partezinhas do molde, tá? Mas já está salvo para tamanho real. Então é só você escolher o arquivo, por exemplo, quero o arquivo A4, vou pegar a pastinha de A4, mas eu preciso verificar se a minha impressora está configurada para folha A4. É somente isso que você precisa conferir. Que aí o molde, ao ser impresso, ele já vai sair em tamanho real. O único molde que sai para vocês em tamanho real, que não precisa ser montado, dependendo do modelo, é o arquivo em plotter, plotter PDF. Mas aí você precisa ter a plotter ou levar numa gráfica. Então aqui teve algumas partes que eu já montei, que foi a parte de uma manga. Essa manga ela é super volumosa. E eu tenho essa partezinha aqui, ó, que está sem acabamento ainda, que é a parte que vai ser costurada na minha cava. E essa parte que vai no ombro, ó, já tá com acabamento. Passei uma limpeza na overlock, apliquei o elástico e rebati, ok? E aqui na boca de manga eu fiz o processo primeiro, né, antes de fechar a lateral da manga. Eu primeiramente franzi boca de manga, apliquei debrum manual e depois fechei a lateral. Mas eu vou fazer esse passo a passo com vocês da outra manga. Então fiquem tranquilas que vocês vão ver como fazer esse processo. E já montei aqui uma parte do corpinho. Essa parte aqui vai ser o forro. E é igual a essa parte com a outra partezinha. O tecido estampado, gente, dificulta um pouco a visualização do recorte de bojo e tudo mais, né? Porque é uma estampa bem chamativa, que destaca bem. Então acaba meio que camuflando aqui os recortes da peça, porém fica muito linda no corpo.
E agora eu vou montar também a outra parte com vocês, porque essa parte do corpinho será dupla. E para fazer essa peça a gente precisa de elástico para aplicar na manga. No meu caso eu tô com um elástico aqui de 1,5 cm, mas eu coloquei no molde para vocês usarem um elástico de 2 centímetros e deixei margem de costura de 2 centímetros. Porém, se você não tiver o elástico de 2 centímetros, pode usar o de 1,5 tranquilamente, tá? Deu super certo ali na minha peça. E também será preciso um zíper. Eu vou usar aqui um zíper invisível, mas se você quiser usar o zíper destacável, pode, se você encontrar zíper destacável no tamanho que eu coloquei aqui no molde, que foi de 12 centímetros. Por exemplo, se você não encontrar, porque geralmente zíper destacável é de 5 em 5, né? Então você encontraria de 10 centímetros ou de 15 centímetros. Nesse caso, se você encontrar, por exemplo, de 10, é só você descontar daí 1 centímetro, tanto na parte superior e 1 na parte inferior do molde, para você obter ali a medida para encaixar um zíper de 10 centímetros. Ou se você for encaixar o de 15 centímetros, por exemplo, é só você aumentar aqui no centro das costas no molde uns 2 centímetros e no decote subir 1, ou vice-versa, tá? Aí você vai compensando o que você precisa para encaixar o seu zíper. Mas eu coloquei aqui uma medida, que é o que eu vou trabalhar no meu zíper. Quando eu uso o zíper invisível aqui para o centro costas das peças, eu gosto de fazer ele de baixo para cima, para facilitar mesmo a abertura, porque a gente tem a parte da cintura mais ajustada. Então é aqui que a gente tem que liberar a abertura, entende? Não tem como a gente aplicar dessa forma aqui, ó. Senão a gente continua com essa parte aqui fechadinha e é preciso abrir essa parte aqui da cintura para a gente conseguir vestir essa peça por cima, ó. Então, sempre que eu trabalho com zíper invisível no centro-costa da peça, eu aplico ela com o fecho voltado aqui para a parte da barra, tá? Pra gente abrir de baixo para cima. E aí eu vou precisar encurtar esse zíper invisível. Para isso eu vou fazer daí um retrocesso, mas na hora que eu for aplicar o zíper eu mostro para vocês o processo que eu faço para encurtar esse zíper. Se você encontrar o zíper na medida, ótimo, daí use ele, aí você não precisa ficar encurtando esse aviamento. Então bora agora para a parte de confecção da peça. Então eu vou iniciar essa peça pela parte da manga, para a gente já ter as duas partezinhas de manga pronta. Então aqui o primeiro passo será fazer a limpeza nessa parte superior aqui da cabeça de manga, lá na máquina overlock. Então eu fiz aqui a limpeza, agora eu preciso aplicar o elástico aqui nessa cabeça de manga. Então eu vou pegar o meu elástico, como o meu não é na medida da margem de costura, eu vou posicionar ele um pouquinho mais aqui, ó, abaixo da limpeza de overlock. Porém, se você for usar o elástico na medida de 2 centímetros, o teu elástico ele vai caber certinho nessa margem, ok? Então aqui eu vou pôr o elástico desta forma e vou esticar dessa ponta. Eu começo com um retrocesso aqui na máquina reta e eu preciso esticar o meu elástico até essa ponta aqui. Então eu vou alinhando ele bem aqui na beirada certinho e sempre com o elástico esticado eu passo a costura na máquina reta. Depois de feito isso, eu vou virar esse elástico que tá costurado aqui na peça, ó, desta forma. E aí eu dou retrocesso aqui e aí eu passo a costura aqui por cima ou do lado, que é pra gente rebater esse elástico, tá? E nesse caso a gente precisa também estar com o elástico esticado, tá? Com essa partezinha aqui, ó, esticada para o elástico não perder a função. Então, ficou assim o acabamento aqui interno da parte da cabeça de manga. Agora, eu preciso fazer a parte aqui da barra, né, da boca de manga. Aqui eu vou fazer o franzido, então eu vou passar uma costura na máquina reta com o ponto da minha máquina no mais largo, que na minha é o ponto número 5. Então, eu dou o retrocesso nesse início aqui, passo uma costura reta até chegar desse outro lado. Nesse outro lado, eu não dou o retrocesso, eu deixo um pouco mais de linha solta, que é para eu conseguir franzir essa boca de manga.
Esse é o lado que eu dei o retrocesso, vou cortar esse excesso de linha. Então aqui ficou o retrocesso e esse outro lado é o lado que eu deixei linha sobrando e também é o lado que eu não dei retrocesso. Então eu vou pegar uma das duas partes aqui de linha, a de cima ou a de baixo, isso é indiferente, e eu vou puxar para formar o meu franzido. No molde da lojinha tem a medida que você precisa franzir. Aqui para o tamanho P eu vou franzir com 23 centímetros, vou deixar esse franzido pronto com 23 centímetros. Mas aí se você comprou o tamanho G, o GG, o PP, aí você segue a medida que tá lá no molde, ok? Então aqui eu deixei na medida de 23 centímetros, vou cortar um pouco esse excesso. E agora eu dou nó nessa sobra aqui de linha, ó. Dou uns 3 nozinhos, só para segurar realmente essa costura de franzido. E agora eu vou deixar bem uniforme esse franzido. Vou espalhar ele bem certinho por toda a boca de manga. E ficou assim. Agora eu vou pegar a tira de debrum manual e eu vou aplicar sobre essa parte da boca de manga franzida. Então eu vou colocar pelo avesso, tá, da peça. Dessa forma, ó, direito da tira com avesso da peça. Vou deixar ele assim, pode colocar alguns alfinetes para segurar as duas partes. E não tem problema sobrar a tira para os dois lados, tá? É bom deixar mesmo essa sobra. Eu deixei a tira do molde já maiorzinha realmente do que vai ficar o franzido na boca de manga. Agora eu vou lá para a máquina reta, volto o meu ponto pro ponto no tamanho normal que eu estava costurando. Na minha máquina eu estou costurando com o ponto 3,5 e passo uma costura lá na máquina reta da beiradinha para cá com a distância de meio calcador. Agora o que eu preciso fazer é dar acabamento aqui nessa parte do franzido. Então eu vou dobrar essa parte do debrum manual, uma beiradinha assim, ó. E vou colocar ela por cima dessa costura aqui, pra gente esconder essa costura. Ó, vai ficar dessa forma. E agora lá na máquina reta eu passo uma costura pra fechar esse debrum manual. Agora eu vou lá para a máquina overlock, vou virar a minha peça aqui pelo lado avesso, vou colocar lateral com lateral, para vocês entenderem. Sempre que vamos fazer um acabamento em debrum, tanto manual quanto debrum em aparelho, é preciso ter um recorte para a gente conseguir ter a abertura, né, de entrada e saída para esse debrum. E aí a gente faz aqui o acabamento de overlock agora, para fechar essa manga na lateral. E depois passa uma costura com a distância de meio calcador na máquina reta. Se você não gosta que fique a sujeirinha da overlock aqui, o que você pode fazer é o debrum rebatido, tá? Só que lembre-se que nessa minha modelagem não tem margem de costura na boca de manga. Então se você quiser fazer o debrum batido para melhorar o acabamento da sua peça, só lembre-se de acrescentar 1 centímetro em média para a margem de costura na boca de manga. Então, agora eu vou lá para a máquina overlock e depois para a máquina reta. Mangas prontas por aqui, vou deixar elas de lado agora. E agora eu vou para a parte do corpinho, então aqui já montei o corpinho que vai ser do forro. E agora eu vou montar para vocês a outra parte, que é o que vai ficar aparente. Então vou começar aqui separando, então a parte das costas, deixo ali por enquanto. Centro frente da minha peça.
recorte aqui, ó, que encaixa com o centro frente, que é o recorte da lateral frente. E aqui temos o bojo, um fica pra cá e o outro pra esse outro lado, mesma coisa aqui, ó. Esse menorzinho aqui é o da parte da cava. Ó, essa parte aqui que é menor é a parte da cava, essa parte que é maior aqui é a parte do centro da peça. Se tiver dúvida, é só ir pro molde para você se orientar bem certinho, tá? Tem os piques que casam certinho, eu fiz piques também de encaixe com os recortes no molde, que facilita bastante para vocês. Bom, e agora eu vou colocar uns alfinetes aqui para segurar as partes. Vamos começar aqui pela parte, então, centro-frente com essa aqui, ó. Coloco direito com direito. E essa partezinha a gente costura tudo lá na máquina reta, tá? Como vai ser todo duplo, esse corpinho, a gente não precisa passar nada no overlock. Essa outra parte vem aqui. Já posso colocar aqui, ó, nesse da lateral, a parte das costas, ó. Então eu separo. Ó, essa lateral encaixa aqui. E essa outra lateral aqui, para formar aqui a nossa cava. Então, eu também coloco direito com direito e posso colocar alfinete aqui para segurar. Agora eu vou lá para a máquina reta, vou passar uma costura com a distância de 1 centímetro em todas essas partezinhas, ó, que eu alfinetei. Parte aqui do centro da peça, lateral da peça e partezinha aqui do bojo. Aqui eu já fiz piques, ó, com a distância de 1 centímetro cada pique, para facilitar quando a gente abrir aqui esse bojo. Então, eu vou fazer a mesma coisa nesse outro bojo. Tem que cuidar só para não pegar essa tesoura na costura. Agora eu vou pespontar esse bojo e a partezinha do recorte aqui frontal. Então, nesse caso, eu vou jogar essa sobra de costura para a lateral. Então, lembrando, se você tiver dúvida, a parte menor do bojo é a parte da cava, da lateral da peça. Então, a gente joga essa sobra de costura para cá. Eu vou lá na máquina reta e vou passar uma costura aqui com a distância de meio calcador. Essa distância de meio calcador já vai fixar essa costura pro lado aqui da cava. Vou fazer isso nos dois bojos. E aqui, ó, nessa partezinha também da frente, a gente tem aqui, ó, o centro-frente e aqui o recorte desse centro-frente. Aqui também a gente joga essa costura aqui pra lateral da peça e vamos pespontar ela. Agora eu vou costurar o meu bojo nesse recorte aqui, ó. E pra isso eu tenho então o pesponto da parte do bojo e o pesponto aqui do recorte frente. Eu quero que fique bem certinho esse pesponto, ó, bem conectado, como se fosse realmente continuação. Então pra isso eu preciso colocar direito com direito, posiciono bem certinho pesponto sobre pesponto. E eu vou lá na minha máquina reta, antes de eu começar a fazer a costura desse bojo, eu vou lá na máquina reta e vou passar um retrocesso aqui para segurar esse pesponto bem juntinho. Então, ficou assim, ó, pesponto dando continuidade, pesponto de bojo com pesponto do corpinho aqui inferior. E agora sim, eu alfineto aqui o restante desse bojo no recorte. E aqui, se você preferir, ao invés de alfinetar, alinhavar, fica a seu critério, tá? Você pode fazer da forma que facilita para você. Vai muito da tua experiência já com a máquina, com costurar, curvaturas. Então, vê o que fica melhor para você e faz o que vai facilitar no seu processo.
Então ficou dessa forma, agora eu vou lá para a máquina reta e passo uma costura com a distância de 1 centímetro. Então ficou assim, bojo costurado. E agora eu vou fazer a parte de acabamento dessa peça, né, no decote. A gente vai precisar unir direito com direito do corpinho principal com o corpinho do forro. E aqui eu vou colocar alguns alfinetes para segurar a parte de decote. Aqui, então, eu alfinetei parte de decote, frente, decote e costas. A parte da cava eu deixo sem alfinetar, parte de centro costas também. E a barra ainda eu não vou alfinetar, porque eu vou aplicar primeiro o zíper. Então, agora eu só vou lá para a máquina reta passar uma costura aqui na parte do decote costas e também no decote frente com a distância de 1 centímetro. Ficou assim, então, parte de decote costurado. Agora o que eu vou fazer vai ser abrir assim, ó. Vou jogar a costura que eu tenho aqui, ó, da união dos decotes aqui, da parte das costas e da frente, eu vou jogar pra parte que é do forro da minha peça e eu vou pespontar lá na máquina reta. Então, eu vou fazer isso no decote costas e depois eu faço aqui o mesmo processo no decote frente. Esse pesponto vai ajudar com que a peça não fique a parte do forro voltando aqui pra frente, tá? Pro lado direito da nossa peça. Outro detalhe que eu queria falar com vocês, caso você queira incluir um bojo nesse top, tem essa possibilidade, tá? Como a peça é toda dupla, fica até bonito de você colocar o bojo, porque ele vai ficar bem escondidinho aqui. Então, você pode fazer esse processo antes de unir essas duas partes, parte de tecido principal com parte de forro. E aí, você vai embutir o teu bojo, você corta ele no formato aqui do nosso recorte aqui de bojo. E aí, você costura, pode costurar esse bojo, ó, nessa partezinha aqui de sobra de costura. E aí, você também pode fazer a parte do pesponto dele aqui, já fixando o bojo mesmo, espuma, no recorte aqui de bojo da peça. Essa é uma possibilidade. Se você quiser incluir barbatanas nessa peça, tem como, só que aqui a gente tem uma parte muito estreitinha, sabe? Então você teria que ficar cortando barbatana. Acho que talvez se a gente tivesse um recorte inteiriço seria mais interessante. Dá para incluir aqui na lateral, né, barbatana também. E tudo isso vocês fazem utilizando a costura que a gente tem de margem de costura. Você faz tipo um túnelzinho, você pesponta aqui, ó, formando com a margem de costura um túnel para você inserir barbatana. Então tem a possibilidade de fazer nessa parte pequenininha, abaixo aqui do bojo, porém vai ser bem trabalhoso, porque aqui é um detalhe muito pequenininho. Então eu não achei interessante de colocar. Agora vamos para a parte do zíper aqui no centro costas. E aqui o que eu quero mostrar para vocês é que eu vou fazer desta forma. Vou posicionar meu zíper de baixo para cima, do jeitinho que ele vai ficar aqui na minha peça. Então aqui ao lado direito da peça ele vai ficar assim. Como eu ainda não fiz a barra, eu vou costurar ele bem aqui, ó, nessa ponta mesmo, bem aqui na beiradinha. Porém eu vou costurar ele pra cá, ó. E essa outra partezinha aqui também vai dobrar para costurar desta forma, ó. A gente vai embutir
o zíper aqui dentro, só que como vocês podem ver, eu vou precisar cortar esse zíper. E eu faço assim, ó, eu deixo pelo menos 1,5 cm aqui para eu fechar esse centro costas, com costura normal mesmo. Aí o restante eu deixo aqui pro zíper. Então antes de cortar esse zíper, eu vou marcar onde eu vou fazer a costura dele, tá? Então, eu vou costurar ele mais ou menos aqui, ó, vários retrocessos, uns 5, 6 retrocessos aqui pra segurar bem, pra gente conseguir cortar com uma distância aqui de uns 7 milímetros a partir dessa marcação. Fiz aqui, então agora eu vou cortar, ó, ele desta forma. Cortei meu zíper, agora eu vou abrir ele aqui, ó. E a gente vai embutir ele aqui dentro. Só que antes eu preciso fechar aquele pouquinho que eu falei pra vocês que eu vou fechar na parte superior aqui do centro costas. E pra isso o que eu fiz foi colocar o meu zíper aqui, ó, bem certinho, a perninha bem aqui no final da barra mesmo, sem acabamento ainda. Ó, vou fazer até desse lado pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Coloquei aqui. E eu vi mais ou menos até onde eu iria costurar esse zíper e fiz um pique, ó. Então, eu fiz o pique, mas com o tecido já dobrado assim, para sair dos dois lados. Fiz isso nesse centro costas e do outro lado também, para eu poder unir essa partezinha do pique para cima. Então, agora eu vou abrir desta forma. Eu vou posicionar aqui direito com direito, parte de pesponto com pesponto, ó, desta forma. E eu vou costurar aqui, ó, de pique a pique, lá na máquina reta com a distância de 1,3, que foi o que eu deixei de margem de costura para fixar aqui o nosso zíper depois no centro costas. Mas eu costuro só de pique a pique, lembrando que um lado aqui é o lado do centro costas do forro e o outro lado é do tecido principal. Vou fazer do outro lado e eu já explico o que a gente precisa fazer aqui nessa barra antes de costurar o zíper, tá? Ó, então basicamente vai ficar assim. Se preferir, é só alinhavar, tá? Põe os alfinetes, alinhava para depois ir na máquina. Aqui a gente já precisa também fazer a dobra, que vai ser da bainha dessa peça. Então, ó, a gente tem tudo isso aqui para poder dobrar, virar aqui e virar essa outra partezinha aqui por cima. Então, esse alfinete da pontinha a gente já pode pegar fazendo o acabamento aqui da peça, porque daí nesse caso a gente costura a primeira parte aqui do zíper e depois a gente já vem para fazer o acabamento aqui da barra dessa peça. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, lá na máquina reta, eu vou colocar esse calcador que é para zíper invisível. Para cada lado da perninha do zíper eu uso um calcador. E vou passar uma costura bem na beiradinha aqui, lá na máquina reta. Então ficou assim a parte do zíper, ele fica bem visível aqui no centro costas. E agora aqui a gente já fez o acabamento, né? E passamos a costura aqui para fixar o zíper.
Então já ficou uma dobra aqui, ó, feita. E é só a gente dar continuidade, dobra sobre dobra na parte aqui da barra, ó, e passar uma costura aqui na beiradinha lá na máquina reta. Aqui já apliquei a manga, ó, em um lado. Agora eu vou aplicar o outro lado com vocês. Eu vou posicionar aqui essa manga na cava. Pode colocar alguns alfinetes para segurar. E agora eu vou lá na máquina overlock passar uma costura de ponta a ponta e depois uma costura na máquina reta com a distância de meio calcador. Então é isso, pessoal, esse é o resultado final do top. Espero muito que tenham gostado do passo a passo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até lá!